Nós vamos hoje concluir a série A Batalha Espiritual, e nós não conseguimos terminar no domingo passado as causas de maldições, e nós vamos continuar de onde nós paramos, né, para finalizar, ok? Então, nós vamos começar falando das maldições autoimpostas. E em Marcos 14:71, na versão amplificada da Bíblia, nós lemos: então ele, Pedro, começou a invocar uma maldição sobre si mesmo, se ele não estivesse dizendo a verdade, e a jurar: eu não conheço o homem sobre quem estão falando. É ali no dia do julgamento de Jesus, Pedro nega que o conhece por 3 vezes. Pedro trouxe uma maldição sobre ele mesmo, então uma maldição autoimposta. Mas depois ele se arrependeu, né? E nós vamos ver que Jesus, depois da ressurreição, deu um comando para anjos irem até os discípulos de Jesus e dizer: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Mais tarde, Pedro foi levado por Jesus a fazer uma tríplice confissão de amor para Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes e Jesus fez com que ele reparasse o erro que ele havia cometido com 3 confissões de amor. Então, prestem atenção, tá? Como Jesus tratou essa questão da maldição autoimposta por Pedro. Então, primeira coisa, arrependa-se de ter falado o que não devia sobre você mesmo. Segundo, revogue e substitua por palavras de bênção. Onde falou maldição, agora fala bênção. Porque a segunda confissão anula a anterior, ok? Portanto, cuidado com as palavras impensadas. Tipo, estou ficando louco, fico maluco só de pensar nisso, eu sou um idiota, eu sou burro. Isso tudo é palavra de maldição autoimposta. E precisam ser retiradas e substituídas por palavras de bênção. Eu sou inteligente, Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, eu sou filho de Deus, não sou qualquer um, não. Percebem? Substitui. Doenças frequentes ou crônicas ou doenças hereditárias, o próprio nome já está dizendo que é maldição herdada dentro da linhagem, da família. E aí alguém ainda diz: isso é mal de família, eu não vou escapar. Pronto, já entregou, né, para o inimigo. Esterilidade e aborto. Eu vou rápido por causa do nosso tempo, tá? Mas eu disponibilizei a mensagem, os slides, está tudo aí, você pode acessar, ok? Ler as passagens e você vai, então, se informar muito mais do que o que nós estamos apenas dizendo aqui.
Esterilidade e aborto frequentes, tudo que se repete. Rompimento de casamento e alienação familiar, acontece muito na linhagem, então fique atento a isso. Contínua insuficiência financeira, aquela coisa que vai, né, de avô para pai, pai para filho, e o negócio parece que não sai da linhagem. Propensão a acidentes, história de suicídios, mortes prematuras e mortes violentas ou antinaturais. Também preste atenção na incidência dessas coisas na sua linhagem hereditária, ok? No histórico da sua família. 8ª causa de maldição: votos, pactos ou promessas para pertencer a alguma sociedade secreta. Aqui citamos apenas a maçonaria, mas há outras, né, coisas que você faz aí, juramentos, você faz aquelas, né, dramatizações lá de iniciação, tem todo algo misterioso, algo oculto envolvido. Tem símbolos, tem prédio próprio, templo, altares. Então, cuidado com estas coisas, porque objetos são porta de entrada para espíritos demoníacos. Avental, anel, coisa que você recebe daquela seita. Se eles adoram alguma divindade, pode até misturar um pouco da Bíblia com os símbolos, mas não se engane, ou é a Bíblia de capa a capa, ou então não é a Bíblia, ok? Pegar só algumas coisas não pode, nós precisamos crer nela toda. Às vezes pode usar até o nome de Deus, né, principalmente o tetragrama, o JHWH, que normalmente é pronunciado como Yahvé ou Jeová. Mas cuidado, se não aceita a Bíblia toda, então nós precisamos ficar alerta. E Provérbios 6, 4 a 5 nos dá a receita aí, como sair da maldição. E Salomão diz: não se deite para dormir, não dê descanso a seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Não fique enredado, não fique preso. Duas coisas necessárias à libertação. Primeiro, faça renúncia verbal da sua associação com aquela entidade, ok? Tem que renunciar, porque você se associou verbalmente. Então, sai da maldição verbalmente, ok? Segundo, livre-se de todos os objetos, né, que você levou para casa, que você tem com você a respeito daquela seita, ok? Não mantenha nenhum objeto na sua casa, porque eles darão direito legal para os demônios entrarem, ok? Nós temos também a outra causa de maldição, que são os próprios servos de Satanás, que amaldiçoam o povo de Deus, tá? Então, eles têm aí um programa, né,
para destruir o povo de Deus, e eles usam das maldições para isso. Nós temos um exemplo que eu não vou entrar em detalhes, você pode ler em casa, Números, capítulo 22 a 24, traz o caso de Balaque e Balaão. Ofereceram dinheiro para Balaão amaldiçoar a nação de Israel. Mas ele tentou o que tentou e no fim não conseguiu amaldiçoar, porque Deus já havia abençoado o seu povo. E a quem Deus abençoou, Satanás não tem direito algum. Entende? Mas o Filho de Deus precisa estar ali no caminho certinho com o Senhor, andando na prática, na obediência, né? Daquilo que Ele requer de nós. Dentro do que os servos de Satanás estão atentos ao programa, inclui que o anticristo se manifeste logo. Nós estamos orando, Maranata, vem Senhor Jesus, e eles estão clamando pela chegada do anticristo. Que pastores, líderes e missionários caiam, né? Provoquem escândalos para que derrubem as ovelhas, né? As pessoas, seguidores. Que ministérios e obras de Deus sejam destruídos, que os cristãos se tornem meros religiosos, mas não crentes cristãos de verdade, né? Sem uma vida real. Ser religioso não preocupa Satanás, tá? O religioso não é problema para Satanás. Problema para Satanás é o crente de verdade. É aquele que vive a vida cristã. Que os cristãos parem de jejuar e orar. Igreja, você cumpriu o jejum? Não me responda. Responda para você e para Deus. Você cumpriu o jejum de 40 dias? Semana após semana? Orou por esse dia de eleição? Percebem? Quem faz, quem não faz? Quem jejua, quem não jejua? Quem ora, quem não ora? Servos de Satanás estão fazendo suas magias negras, seus trabalhos ocultos, para que os crentes não orem e não jejuem, porque certas castas de demônios só caem por jejum e oração. Igreja, aprenda isso. Você não batalha com certas castas de demônios sem jejum e sem oração. Vai levar surra deles e vai perder. Crente que não jejua tem um problema sério. É alvo fácil para o inimigo. Que os dons do Espírito Santo sejam ignorados. A igreja não busque o mover do Espírito, não dê liberdade ao Espírito Santo. Pode ir lá ter culto à vontade, desde que o Espírito Santo não se mova nesse culto, ok para Satanás. Não há problema, porque crentes nominais não são páreo na guerra com demônios. Percebem de onde vem a nossa autoridade? Fatores que contribuíram para abençoar Israel. Vamos tomar Israel e fazer um paralelo com a igreja. Israel era povo de Deus, povo de Deus. Olha esse de Deus, faz toda a diferença, tá? Povo de Deus estava inserido em aliança com Deus, uma aliança perpétua.
perpétua. Então não adianta. Por força de aliança, Deus guiava o povo, Deus protege o povo, Deus estabelece as leis para o povo, ou os termos para eles obedecerem. A bênção vem do Senhor, a presença do Senhor com eles. Ora, quem vai contra Israel, dá de cara com quem? Com Deus. E aí, como é que fica? Derrotado, não é verdade? Olha para nós, igreja, nós somos igreja de Deus, povo de Deus, família de Deus, noiva de Cristo, corpo de Cristo. Quem vem contra nós encontra quem? O cabeça, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o winner, o vitorioso. Portanto, nós somos também winner. Somos vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, não tenha medo. Obedeça os passos que o Senhor coloca para nós e vença todos eles. Vença, porque você foi comprado por um alto preço para ser winner, para ser vitorioso sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo e sobre Satanás e seus demônios. Outra causa de maldição é conversa carnal. Que tipo de conversa é esta? Tiago 3, 14 a 15 declara: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Cuidado com a sua conversa. O mundo tem a conversa deles, mas o Filho de Deus segue a Bíblia, a palavra de Deus, e tem outro tipo de conversa. Cuidado, né, com as fofocas, com a maledicência, né? Se reúne para criticar, se reúne para julgar, se reúne para apontar o dedo, só não aponta para si mesmo. Cuidado, afaste-se desses. Palavras dirigidas a Deus contra outras pessoas. Ainda acha que Deus vai escutar esse tipo de conversa, né? Tito 3,2 diz: não difamem a ninguém. Ok? Tiago 4,11 afirma: irmãos, não falem mal uns dos outros. E ele está falando com quem? Com os irmãos na fé. Crente que fala mal dos outros está em pecado. Precisa se arrepender e remover essas palavras e substituí-las por palavras de bênção. Mateus 12, 36 a 37, é o próprio Senhor Jesus que declara: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras
você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Palavras não caem no vazio, elas permanecem. E daremos contas a Deus de todas elas. Não podemos amaldiçoar, criticar, julgar a quem Deus abençoou. Percebem? Não queira ser o juiz, porque só há um juiz, e esse é o Senhor. 11. Orações carnais. Existe oração carnal? Pois existe. Em Provérbios 28, 9, há uma séria advertência. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Tem oração que não passa do teto, mas não chega a Deus de maneira nenhuma, porque não está orando de acordo com os princípios da palavra de Deus. Somente as orações motivadas pelo Espírito Santo chegam até o Senhor. Orações cheias de mágoa, de amargura, de criticismo, de julgamento, ou que quer até rogar praga, não chegam a Deus. Não chega a Deus, porque são orações abomináveis diante do Senhor. Agora, o mais importante é como sair da maldição para a bênção. Vamos lá, eu vou só citar, tá? A base da bênção é a grande troca do Calvário. Sempre que nós estamos à mesa, né, costumamos trazer à lembrança a troca que houve no Calvário. Jesus ali na cruz, ele se tornou pecado. Ele era pecado, ele não nasceu com pecado, ele se tornou, ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu, e levou sobre ele lá na cruz, pagou o preço de cruz, de morte. Ele que não tinha maldição se fez maldição em nosso lugar. Ali na cruz, Jesus estava levando sobre ele o que era nosso, o pecado, a maldição, a doença, a pobreza, a miséria. Ele estava levando as nossas rejeições, a nossa vergonha, o nosso fracasso. Para quê? Para que nós fôssemos abençoados por meio dele, através da sua ressurreição. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele estava dizendo: sou vitorioso sobre o pecado, sobre a maldição, sobre a pobreza, sobre a rejeição, a vergonha, o fracasso, tudo que veio, que Satanás lançou sobre a humanidade, Jesus resgatou. Ele é o nosso redentor, o nosso remidor. Ele falou: a dívida deles dá para mim, eu levo sobre mim, eu pago a dívida no lugar deles, e eu dou a eles a liberdade, a libertação, a salvação, e a salvação original no grego sozo, que envolve
perdão, justificação, reconciliação, adoção de filho, riqueza, cura, saúde, vigor, vitória, winner, através de Jesus. É tudo por meio de Jesus. Não é por méritos nossos. Nós não fizemos nada pela nossa salvação. Mas Ele fez tudo o que precisava para nos redimir. E a sua obra foi completa, Ele foi ao céu, apresentou diante do Pai, o Pai aceitou, e hoje Ele está lá exaltado, glorificado à destra do Pai, e é o nosso intercessor. Ele está intercedendo por mim e por você, para que de fato nós tomemos posse do que é nosso, através dele, por meio dele, nele, em Cristo. Estude a carta aos Efésios. Ok? É grande a nossa vitória, é grande a nossa herança em Cristo Jesus. Imagine, ele se tornou filho do homem, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Pode alguém amaldiçoar um filho de Deus? Não, nunca. O tiro vai sair pela culatra. Você amaldiçoou alguém, a maldição vem contra você, porque você fez algo indevido. Oh, Jesus, não há palavras que expressem a nossa gratidão por tudo que Ele conquistou para nós, não é verdade? E os passos que você deve dar? Primeiro, confesse sua fé em Cristo e em seu sacrifício em seu lugar. Ele já levou e acabou. Satanás não tem o direito de me acusar. Os demônios não têm o direito de apontar o dedo para nós. Nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Aleluias. Segundo, arrependa-se de toda a sua rebelião e de todos os seus pecados. Olha, autoexame tem que ser feito sempre. Você tem que olhar para você mesmo. Você tem que sondar a sua própria vida com a ajuda do Espírito Santo para detectar pecados, rebeliões, frieza, passividade, acomodação. Todo filho se parece com seu pai. E nós não temos um pai apático, indiferente, lá todo, derramado sobre o seu trono, comendo. Não é essa a imagem de Deus que nós temos. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Meu pai trabalha e eu também trabalho. O Pai está trabalhando a favor de todas as pessoas no mundo, as nações. Os olhos dele estão voltados para a nossa nação hoje, porque é um dia decisivo. Se Deus realmente terá o seu lugar de reino, de glória em nossa nação, porque a nossa nação não é inocente. Vocês sabem disso. Nós estamos aqui como igreja cultuando, adorando, honrando o Senhor.
Mas quantos estão fazendo o oposto? Adorando outros deuses, ou não aceitando nenhum Deus. Aprovando aquilo que Deus desaprova. Queridos, nós temos que nos arrepender no lugar da nação. E pedir perdão a Deus. Por toda idolatria, por toda incredulidade, todo ateísmo, humanismo. Sabe, são tantos ismos, são tantas filosofias. E Deus espera que a nação se renda a Ele. Nós precisamos clamar por perdão por todos os pecados. Identificou um pecado, peça perdão. Se arrependa. Que é se arrepender? Pare de cometer esse pecado. Para. Não insista nele. Porque isso é rebelião. É oposição a Deus. Deixe o caminho do pecado e ande pelo caminho da obediência. Esta vida é passageira, é curta, é perene, é fugaz. Mas a eternidade é eternidade. Não vale a pena trocar, né? Um tempo aqui de viver no prazer, na carne, e passar a eternidade no inferno. Perdoe todas as pessoas que alguma vez fizeram mal a você. Perdoe, libere essas pessoas. Não fique preso na mágoa, na amargura, no ressentimento. Quem não perdoa é como um pássaro engaiolado, preso, não pode voar, não pode alçar as alturas, não é livre. E não é isso que Deus quer para você. Renuncie todo contato com qualquer coisa ligada ao ocultismo ou a Satanás. Não tenha objetos do ocultismo em casa. Quando você for comprar uma roupa, qualquer coisa, olhe as estampas. Olhe para você não carregar em cima do seu corpo símbolos satânicos. Para você não decorar a sua casa com objetos satânicos. Os demônios entram. Eles dizem, lá o objeto é nosso, posso entrar. E eles não entram para ficar te observando, eles entram para te destruir. Porque eles vieram para matar, roubar e destruir. E agora que você fez toda essa limpeza, você pode ser um canal nas mãos de Deus para ajudar outros a saírem da maldição. Entende? A romper também com a maldição. Eu postei até uma oração que pode ser feita. Vocês têm aí, vocês podem fazer esta oração. E crendo, quando você faz com fé, você crê aquilo, você toma posse. Agora, você não vai tomar posse de todas as bênçãos da nova aliança de uma vez só, num estalar de dedos, tudo feito, tudo pronto, eu vou viver isso daqui para frente. Não. No seu espírito está tudo pronto, mas a sua alma, ela é rebelde. E volta e meia, ela te dá rasteira. E você tem que se levantar, tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tomar posse da bênção de novo.
toda a nossa caminhada, nossa jornada, até a entrada nos céus com o Senhor, vai ser assim. Batalha, batalha e batalha. Jejum, jejum, jejum e oração. E oração de batalha espiritual, que é um tipo de oração que nós nunca fizemos em live, tá? Então, vem de segunda-feira para aprender a fazer batalha espiritual pelas suas próprias causas. Crente maduro não vive na dependência dos outros. Ele mesmo guerreia e toma posse das suas bênçãos em Cristo Jesus. Ele não usa fralda, não é bebê, não toma mamadeira, ele come feijoada. Percebem? É crente que sabe batalhar e conquistar o que o inimigo roubou dele. Mas você só aprende a orar orando com quem ora. Não tem aula teórica sobre isso. É caminho andado. Ok, vamos ficar em pé. Senhor, graças te damos, ó Deus, por toda a nossa vitória em Cristo Jesus, por tudo que Ele conquistou para nós, através do seu sacrifício substituto na cruz do Calvário. Graças te damos, Senhor. Ó Deus, porque nós podemos abrir a nossa boca em guerra espiritual contra o inimigo e prevalecer. Porque o Senhor já nos deu autoridade, já delegou para nós o seu nome. Nós podemos, Senhor, falar em teu nome aqui na terra. Ó Deus, os demônios têm que obedecer, tem que se dobrar, tem que recuar, tem que bater em retirada, porque da boca de um filho de Deus sai o comando, sai a ordem. Ó Deus, tira-nos de toda a passividade. Ó Deus, de toda a indolência, de toda a sonolência espiritual. E ativa dentro de nós, Senhor, ativa, Pai, essa autoridade, esse posicionamento, ó Deus, esse espírito de guerreiros. Pai, nós não vamos deixar o inimigo tomar o que é nosso. Nós não vamos permitir, Senhor, os saques, os roubos, porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. E escolhemos exercer esta autoridade para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Você foi criado por Deus, formado por Ele, para ser mais que um vencedor, para ser o winner. Por isso a nossa igreja agora se chama o Winner Church. O nome vitorioso, vencedor, é o nosso DNA em Cristo Jesus. Amém? Vá, você é abençoado, sobre você não vale encantamento. Você é filho, é filha de Deus. Você é herdeiro, herdeira das bênçãos do Senhor. Vá em vitória e conquiste o que é seu. Tome de volta o que o inimigo roubou. Declare sobre você palavras de vitória. Não pense pequeno, não se veja fraco e abandonado. Você é o filho, filha de Deus.
Ele jamais te abandona, Ele jamais te esquece. Ele quer que você vença, que você vença. Amém.